Ok, então vamos lá. Estudo 15 em Atos. Gente, nós já começamos a desincronizar, né? Porque o estudo 15 nós vamos no ato 16. Então, o estudo tá mais profundo do que um capítulo por semana, tá? Quem não acompanhou a semana passada, entra lá no YouTube e vocês vão ver o que aconteceu a semana passada. Paulo saiu, ele foi fazer uma visita a ele com Barnabé, então teve aquela história do Barnabé que queria ficar com o João Marcos, e aí foi sozinho, isso aí. E aconteceu que, foi quando eles estavam presos, e ele orou, eu não vou falar mais nada, porque quem quiser assista lá, tá bom? Então, nós vamos dizer agora a consequência do que aconteceu. Então, o que nós vamos ver aqui? O Paulo contou tudo o que aconteceu e ele voltou para a igreja. E aqui a gente pode falar que são as viagens missionárias, chama-se assim, a Bíblia separou assim. Mas é quando ele saía mesmo para ir organizar as igrejas, né? Então, o que acontece? Ele saía com Barnabé discipulou ele, então você vê que Barnabé ficou com ele um bom tempo, e agora que nós vamos ver Paulo, vamos dizer, fazer carreira solo, né? Então, o que passou? Vamos lá, nossa primeira pergunta qual a condição para que Timóteo acompanhasse Paulo, tá? Quem lembra de Timóteo? Eu vou fazer uma pergunta. Faz assim com a mãozinha. Quem era a avó de Timóteo? E quem era a mãe de Timóteo? Então, nós vamos ver falar. Paulo vai escrever uma carta para Timóteo e ele fala: sua mãe, Eunice, sua avó Loide, que te criaram na palavra, tá. Então é muito legal você ver que os livros, eles são sequência, tá? Então o livro da frente vai confirmar o que aconteceu no passado, para ver que não é um bando de fatos isolados. E aí, olha o que aconteceu, gente. Vocês sabem que nós estamos nessa fase aqui, era aquela história de que Pedro era mais de judeu, mais da circuncisão. E Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Gente, gentil não é endemoninhado, não é filho do capeta, não. Gentil é só aquele que não é judeu, tá? E Paulo foi chamado. E começou a história da circuncisão. Circuncida ou não circuncida? Porque a lei de Moisés manda circuncidar. E Paulo disse: eu vim para os que são gentios. Então, aqui começou já vamos dizer, estresse, né? Então, vamos lá, o que aconteceu? A condição de Timóteo para acompanhar Paulo. Chegou também, versículo 1 a 5, chegou também a Derbe e Lista. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Isso é nome de cidade, não vai ter ideia para botar nome em filho. Quis Paulo que ele fosse sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé de aumentar o número. O que aconteceu aqui? Circuncidaram Timóteo. Quem circuncidava era só o judeu. O Timóteo, o pai dele era grego, então ele não tinha se circuncidado. Porém, circuncidaram ele para que os judeus o aceitassem. Eu vou tentar explicar o que aconteceu aqui, contando um exemplo da minha vida. Uma vez eu fui chamada para organizar uma igreja bem pentecostal, bem tradicional, e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar terninho de calça, porque tinha o altar assim, para não ficar sentada com a perna cruzada, eu comprei terninhos de calça, comecei a usar minha unha transparente, quase transparente, e maneirei no cabelo, né? Por quê? Eu não queria que alguém se tropeçasse por alguma coisa que eu estava usando. Isso quer dizer o quê? Eu não acho que usar calça é pecado. Não acho mesmo, porque a calça foi criada em 1800, Jesus usava saia, então tudo bem. Porém, existem igrejas que têm esse hábito. Para que a minha palavra fosse ouvida, eu
mudei o meu guarda-roupa. Eu deixei de achar... Não, gente, eu pus o terninho para quê? Para não agredir as pessoas, para poder ficar próximo. E foi isso que fizeram. Para que Timóteo fosse pregar, circuncidaram ele para que os judeus não caíssem de pau em cima. E nós vamos ver que depois muita gente não circuncidou. Nós vamos ver hoje aqui, tá? Então, o que acontece? Às vezes você toma alguma atitude para conformar as pessoas e para poder levar a palavra, tá? Eu poderia muito bem ir com aquelas saias curtas, ficar no altar botando a Bíblia para disfarçar o joelho, que não pode parecer joelho, fico olhando a mão de unha vermelha, nossa, Jezabel, ouvi muito isso. Então, você tem que, as coisas que são relativas, né? As doutrinas são relativas. Então, o que acontece? Vamos fazer para poder nos aproximar do outro, tá? Então, foi isso que fizeram. A pergunta é, o que Timóteo fez? Circuncidaram ele, tá? Que é uma cirurgia de fimose, então, faz em criança, que não dói muito, e quando faz em adulto, dá problema, né? É mais dolorido. Então, foi isso que ele fez. E aí, o que acontece na pergunta 2? Eu vou ler o texto e vocês vão dizer para mim, olha, na sua opinião, o Espírito Santo pode impedir uma viagem missionária? Porque olha o que aconteceu. E eles, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram até Troade. Diz uma coisa aqui. Eles estavam indo numa festa, uma rave? Não. Eles estavam indo de férias em Porto Seguro? Não. Eles estavam indo pregar a palavra. E o Espírito Santo disse que não. Por quê? Por quê? Então, o que a gente acha? A tal da sintonia com o Espírito Santo não é só porque você vai fazer trabalho de crente que você pode ir e que você deve ir. Então, o próprio Espírito Santo, o texto aqui fala bem claro, o Espírito Santo, depois fala, o Espírito de Jesus não permitiu. Nós não sabemos o contexto das situações. Se você vê que tudo está dando errado, é porque não é aquele momento, certo? Então, é muito fácil o cara, que ele quer ser o super santo, foi Deus que falou, então eu vou. Não, porque estão perseguindo, estão matando, eu vou para morrer em nome de Jesus. Peraí, às vezes não é isso. Às vezes Deus quer você em outro lugar ou em outro tempo. Porque, de repente, aquele nicho de pessoas não vai ouvir a sua palavra e pode até se escandalizar. Então, como eu vou saber? Sintonia com o Espírito Santo. Deus fala, Deus mostra se é ou não é. Então, existem pessoas que são persistentes e existem pessoas que são pirracentas, né? Conhece essa palavra, né? Pirracento. Tem gente que é teimoso, sabe que não vai dar certo, mas vai porque, eu vou me entregar, vou sofrer por amor em Cristo. Ok, muito válido, mas não é isso que Deus está pedindo de você nesse momento, pode ser, né? Então, o que aconteceu aqui? Eles iam viajar e fala que o Espírito Santo impediu. Gente, é muito sério isso, tá? É muito sério. Então, o que nós temos que pensar em relação a isso? Não é porque nós estamos indo fazer conversinha ou festinha de crente que o Espírito Santo vai aprovar, tá? Isso também não quer dizer que é porque tem pecado oculto, nada disso. Deus sabe o contexto. Aí vem a pergunta 3. Quem estava junto com Paulo e Timóteo na viagem de Macedônia? Vamos lá. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Por que eu estou frisando isso aqui? Nós vamos ver lá em cima quem que foi. Paulo, Timóteo. Gente, aqui quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Então, Lucas também estava junto com eles. Nós vamos ver mais para frente que Lucas fala na primeira pessoa, e fomos e seguimos. Então, quem estava junto não era só meia dúzia de 3, tá? Era o quê? Era uma turma, e Lucas estava lá junto. Então, só para saber que ele que estava narrando, e quando ele coloca na primeira pessoa, foram as experiências que ele viveu junto com os caras, tá?
Então, aí o que aconteceu? Pergunta 4. Qual foi a estratégia de Deus para que eles alcançassem a Lídia? Ah, Lídia é ótimo. Você vê quem foi essa mulher? Tendo, pois, navegado a Troade, né? Então, falando do Judas, voltando na última pergunta, o que aconteceu? O Espírito Santo proibiu eles de seguirem, só que aí à noite apareceu um varão macedônio e pedindo para Paulo ir. Então, você imagina que se eles estivessem ido na outra viagem, né, pegou outro caminho, eles não estariam indo na Macedônia. Então, foi por isso que o Espírito Santo proibiu, porque queria eles na Macedônia, tá? Então, vamos lá. E aí, eles seguimos em direitura. Gente, essa palavra é muito doida, porque eu só vi aqui essa palavra. Seguimos em direitura, deve ser no reto direito, né? Sei lá. A Samotrácia. Gente, de novo, nada de botar esse nome nos filhos, tá? Que é tudo cidade. No dia seguinte, a Neápolis, e dali Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Eles foram para a beirada do rio. E a mulherada ia lavar roupa na beirada do rio. Então, olha só, eles estavam com a viagem preparada, o Espírito Santo proibiu, apareceu uma visão em sonho para Paulo, para ir para Macedônia, chegaram lá, vão para o rio, beirada do rio, porque lá havia mulheres lavando roupa. E aí, o que aconteceu? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha que louco! Olha que louco! O Senhor abriu o coração dela para ouvir. Era aquele momento. Tem muita gente que ouve e parece que bate e vai. Parece que não escuta. Gente, vocês não foram falar de Jesus para alguém? Parece uns cabeção, parece que não entra na cabeça. Você fica, meu Deus, que planeta tá? Então, o que acontece? Fale de todo jeito, porque quem vai abrir os ouvidos, quem convence é o Espírito Santo. Não é a nossa função. Mas, olha o que aconteceu aqui, trilegal. E aí, eles ficavam prestando atenção, ela ficou prestando atenção, tudo que Paulo dizia. Pergunta 5. E quem foi batizado por eles na casa de Lídia? Aí vem. Depois de ser batizada, lógico, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, gente. Ainda bem que eu tô falando para vocês, assim, online, do lado de cá, para vocês não jogarem tomate na minha cara. Por quê? Quem é que foi batizado nesse dia? Ela e toda a sua casa. Inclusive as crianças, que naquela época tinha muita criança. E por que quem me conhece, caminha comigo há um bom tempo, eu sei que as doutrinas divergem, mas eu vou explicar essa história aqui pela minha visão. Gente, é o que eu acredito, o que eu vivi. Nós vamos ver mais para frente que batizou o fulano e toda a sua casa. O que é o batismo? É uma demonstração pública de que time você pertence. Vamos explicar, sim? Então, eu fui batizada, eu cresci na igreja presbiteriana, certo? O que acontece na igreja presbiteriana? Eu vou falar da presbiteriana porque é a que eu sei. Eu frequentei presbiteriana e metodista. Então, o que acontece? Quando nasce, os pais vão e batizam os filhos, que é demonstrando para o mundo visual e além qual é o time. Esse filho é cristão, ok. Ah, mas ele não tem entendimento, ok. Batiza o bebê. Com mais ou menos 12, 13 anos, na idade, aí faz a profissão de fé. O que é a profissão de fé? É você ir lá e você declarar que você aceita Jesus. Isso que a gente vê nos batismos hoje em dia. Então, não é que o batismo de criança exclui a parte da profissão de fé, que é na idade do entendimento, tá? Eu fui batizada, eu batizei a minha filha, porque eu queria que todo mundo, natural e não, soubessem que ela era dedicada ao Senhor, certo? E ela depois, na idade do entendimento, ela foi batizada. Ah, mas o que você acha que é pouca água, muita água? Gente, água é símbolo.
E aí eu tô contando isso para vocês porque quando eu fui organizar uma igreja pentecostal, eu fui dar aula para a classe de catecúmenos. E era uma igreja pentecostal, tradicional, e o pastor, muito delicado, veio falar comigo que eu não tinha sido batizada por imersão e que para dar exemplo para eles, tá bom. Eu fui e eu batizei. Gente, o dia mais frio do ano, tava eu lá no Rio de lá, escorreguei, caí, bati a cabeça, foi assim, horrível, de tanto frio que eu passei. Mas eu fui batizar. Minha mãe ficou sem falar comigo 15 dias, porque disse que eu estava negando o batismo que ela me deu. Mas eu fui para exatamente, sabe, o Timóteo que circuncidou, foi por isso que eu fui. Porém, o que eu acho, hoje nós vemos nas igrejas pentecostais, até nas igrejas modernas, apresenta a criança, ok, tudo bem. Para mim é isso, é a mesma coisa. Apresentar o bebê é a mesma coisa. Só que o que é? Vamos dizer que é a herança que eu estou passando para minha filha. Eu estou batizei a minha filha, passando a herança para ela e para que o mundo natural e sobrenatural saiba de que ela. E aí, na idade de entendimento, ela foi e fez a profissão de fé, tá? E nós vamos ver isso aqui. Aí, só terminando esse assunto, não, porque tem que ser vira no rio, abaixa, para depois. O significado é ótimo. Você desceu nas águas impuro e subiu purificado. Eu acho ótimo, não vou entrar nesse mérito. Porém, batismo de criança é bíblico. Tá? É só isso que eu quero dizer. Você pode batizar do jeito que você quiser. A igreja metodista faz o seguinte: você chega lá na igreja Marmanjo, você já batizou? Não. Então vamos batizar? Tá bom, batiza. Aí o fulano, não, eu batizei, mas numa igreja evangélica. Você batizou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, então tá batizado. Você quer batizar com muita água ou pouca água? Tanto faz. E a igreja metodista tem essa flexibilidade, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: há fundamentos bíblicos para ambos posicionamentos, tá? Porém, cada um segue. Como isso não é determinante da salvação, porque não é o batismo que salva, é isso aí. O batismo não salva. Tem muita gente batizada aí que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E aqueles que Jesus vai falar, né, tá fora, ele, não, mas eu fiz, curei, não sei o que, essa turma aí. Então, eu quero deixar bem claro isso. Nós vamos ver aqui na igreja, na casa de Lídia, que ela foi batizada e toda a sua casa, tá? E aí, nós vamos ver mais para frente também. Vamos correndo aqui. Aí foi a Lídia, tá? E aí eles encontraram, a pergunta 6 disse, o que a jovem adivinhadora dizia sobre os apóstolos? Veio uma menina que ela tinha o espírito de pitonisa, que é de adivinhação, tá? E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Gente, imagine hoje em dia, vir uma pessoa falar e você fala, nossa, é Deus, confirma. Não era. Era um espírito de adivinhação. Então, existe espírito de adivinhação? Existe. É de Deus? Não necessariamente. Nós vemos dentro das igrejas, esse pessoal que vai atrás de profecia, gente, eu chamo de cartomante gospel, tá? Tem gente que vai em umas igrejas, fica fazendo fila lá para chegar na hora de receber a profecia. Gente, que isso? Deus pode dar uma profecia para você. Ele pode falar com você e ele fala, mas você fica indo atrás só de palavra abençoada. Vocês não imaginam tudo que euzinha já passei no meio dessa turma, tá? Então é assim. Vem fazer uma profecia para mim, eu já tô assim. Vem fazer para mim, ok, dá licença um pouquinho, chama o irmão lá para fazer junto, pronto, já cai a metade, né? A metade da profecia já vai pro ralo. Aí você tá vendo que da onde era essa profecia. E esse espírito adivinhador, eles estavam falando tudo bem. Eles não estavam metendo pau em Paulo. Eles estavam falando tudo bem. Olha, eles são servos de Deus Altíssimo, ensina o caminho da verdade. Quer dizer, ela estava tudo certo. Se fosse hoje em dia, iam pegar ela emprestada para ir na comitiva deles. E já pensou que show maravilhoso? Ainda tem a adivinhação, tem a palavra, né? Mas não foi assim que eles fizeram. Agora nós vamos ver o que a maturidade espiritual faz diante de uma situação dessa. E aí, a pergunta 7, qual o tipo de espírito que estava sobre ela? Vamos lá. E isso se repetia por muitos e muitos dias. Quer dizer, onde eles iam, estava lá da bandida falando isso.
Então Paulo, já indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. No nome de Jesus, ele expulsou o espírito, porque ele sabia que era um espírito de adivinhação. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem costuma pegar cartomante, né? O diabo, ele não prevê nada. Ele deduz. Pelo andamento da coisa, ele deduz, tá? Ele fala o passado. Você vai em algum lugar que a pessoa pega e fala uma coisa do passado e que dá certo, tudo que ele falar ali para frente você vai acreditar. Certo? A gente faz isso. Nossa, é quente, ela adivinhou com a cor da meia que eu pus ontem, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado de ficar dependente de profetada, porque existe a profecia, mas existe a profetada, e por causa das profetadas é que as igrejas estão feridas, porque as pessoas saem magoadas com a igreja, porque acreditam numa coisa que é de Deus e de repente não é. Ai, mas você está falando que na igreja tem espírito que não é de Deus? Assim, ó. Assim, porque vocês pensam que o diabo tá no boteco para pegar os dedos? Lá no boteco todos são dele. O diabo, ele manda dentro das igrejas, ainda mais agora, nos últimos tempos, ele vem para confundir. Se ele vier vermelho, com o garfão, chifre, o rabinho balançando assim, você não vai querer. Mas se ele vem vestido daquela senhorinha de oração, aquela mulher fofa, você acaba acreditando. Então, o que a palavra de Deus diz? Que no final, muitos iam ser confundidos e a fé ia se esfriar e eles iam se desviar. Por isso que estava abreviando o tempo. Por quê? Isso acontece, gente, não tem época mais viva de estar acontecendo umas coisas dessas. Então, o que eu acho? Quando a pessoa está muito vulnerável, ela acredita naquilo que ela quer. O que uma pessoa falar, ela vai fazer. E eu digo para vocês com experiência própria, é isso mesmo que acontece. Você fica achando que só porque falou duas palavrinhas boas de cima do púlpito ou com a mão em cima da Bíblia, você acha que é de Deus. E muitas vezes não é. Temos que ter sabedoria, intimidade com o Espírito Santo para não cair nessa. Porque também o demônio pode jogar com a sua vida. Agora que você vai para lá, agora você volta. Não, agora você vai para outro lado. Agora você compra uma casa. Não, agora você vende a casa. Agora você bota a saia. Não, agora você põe charque, sabe? Fica ainda se divertindo com os crentes. Então, vamos ter sabedoria e maturidade. Essas palavras não são para quem acabou de converter. Isso é muito duro. E eu acho que, assim, é o alimento forte. Vamos deixar o leitinho do lado e vamos comer carne hoje, que é pesado. Vamos peixe, que tem que tirar os espinhos. Para a gente aprender realmente o que está acontecendo ao seu redor. Ou quais são os ataques do inimigo para desviar você do rumo. Se essa menina estivesse chegando que estava em nome de Beelzebub, ou sei lá o que, eu já tinha acabado com ela logo em seguida. No entanto, ela ficou caminhando dias. Por quê? Ela falava coisas boas. Só que aí Paulo identificou qual era o espírito, em nome de Jesus. Ó, legal, isso é ótimo. Se você tiver na dúvida, põe o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Você colocar o nome de Jesus, o que ficar lá é porque é da paz, tá bom? Dica rápida. Vamos lá. Pergunta 8. Qual a reação dos senhores da jovem? E vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades, levando aos pretores e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos, tá? De que eles estão falando aqui? Da circuncisão, tá? Não falaram, não, leva eles embora porque expulsaram o demônio que dava lucro pra gente. Ok, mas, bom. E aí, o que aconteceu com eles? Vamos lá. Levantou-se a multidão unida com eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora vem um texto que todo mundo sabe, nós vamos ver bem a fundo o que aconteceu. Pergunta 10. O que Paulo e Silas faziam enquanto estavam presos? O que os pretores fizeram? Deixa eles presos aí que amanhã a gente vê o que vai fazer. Olha só. Eles foram para pregar o evangelho,
Até o demônio estava falando que eles eram homens enviados por Deus. Ok. E eles foram presos, ganharam uma surra, amarraram o pé deles no tronco e ficaram lá. O que você faria nessa situação? Você está preso lá. O que você faria? Isso é para você pensar. E ponha-se no lugar do Paulo e do Silas. Eles foram injustamente açoitados, arrancaram as camisas, que era para arder bastante, pegaram o chicotinho, desceram o chicote nos caras e deixaram eles presos lá. E o que, que eles foram fazer? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutaram: ó, gente, fala só. Tô preso aqui, você pode até orar. Ai, Deus, por que eu tô passando isso? Blá, blá, blá. Eles louvavam a Deus. Você consegue louvar a Deus no momento de dor, de confusão. Eles foram para pregar o evangelho. Aí fica pensando, por que Deus permitiu eu passar por tudo isso aqui? Porque nós não vemos a visão de Deus mais para frente, o projeto dele. E eles pegaram, não, eu vou falar para vocês, eu não acho que eu faria isso, tá? Pegar e começar a agradecer, depois de tomar uma surra, e sem saber o que vão fazer amanhã. Vão mandar matar, não sei o quê. Ok. E aí eles cantavam, à meia-noite eles começaram a cantar, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, os cadeados, as correntes de todos. O que fez descer um terremoto lá? Não, terremoto não desce, sobe, né? Então, o que aconteceu? O que causou esse terremoto? O louvor. O seu louvor tem tanto poder que você nem imagina. Uma coisa é você cantar alegrinho quando você está lavando louça. Outra coisa é você estar num sufoco e saber que Deus vai cuidar de mim. Então, o nome dele seja honrado por todo sempre, porque ele vai cuidar de mim. Isso é uma situação. Gente, olha, vamos lembra aí para você de você o momento mais difícil da sua vida de caminhada com Cristo e que você conseguiu adorar, conseguiu louvar e agradecer a Deus por essa circunstância. Esse tipo de louvor causou um terremoto que abriu a cadeia. E não foi só para eles, foi para todos. Bom, e aí vem a outra parte da história. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, ele foi chamado para tomar conta, né? Quando ele viu, ele puxou a espada e ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido, porque era uma responsabilidade que deram para ele e ele não conseguiu, porque ele dormia, aconteceu isso. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, se prostou diante de Paulo e Silas, porque ele viu que foi uma coisa sobrenatural. E outra coisa, abriu a porta: tá livre, vamos embora, vai embora. Não. Abriu a porta, eles ficaram lá. Porque o carcereiro tinha essa responsabilidade. Então, é assim, quando você está ligado com a palavra do Senhor, quando você está ligado, o chamado é verdadeiro na sua vida, mas não é uma coisa que você quis, é uma coisa que Deus proporcionou, tudo acaba caminhando da seguinte maneira, tá? O mais tranquilo possível, porque o projeto vem de Deus. E aí, ele se prostrou, que ele viu esse absurdo que aconteceu, e aí ele virou. Depois ele levou os dois para fora e falou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha, o estudo de hoje é bem profundo, tá? Olha as perguntinhas. O que é preciso para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. E crer não é acreditar. O diabo acredita e teme. Crer é acreditar com esperança, tá? É conhecer quem é. Então, qual é o requisito para você ser salvo? Parar de usar droga. Mas se não crer no Jesus, requisito, batizar, não é. Tomar santa ceia, não é. O que mais pode ter? Sei lá, né? Cada igreja tem uns negócios diferentes. Rapa a cabeça, pinta o cabelo, não sei. Mas o que é aqui? Crer no Senhor Jesus.
Se você crer, você será salvo e a promessa vem para tua casa. Então, vou fazer só um parênteses assim. Se dentro na sua casa tem alguém que ainda não se entregou a Cristo, continue orando, porque a promessa para você é de toda a sua casa. Em algum momento, essa pessoa vai abrir os olhos e ouvir, porque é promessa para você. Nem que não seja agora, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, ou assim que com 7 anos, eu não sei. Mas descansa no Senhor, porque a promessa é para você e toda a sua casa. Qual é o membro da sua casa, da sua família, que ainda precisa ter esse encontro verdadeiro com Cristo? Pensa bem e já coloca ali na oração interceder, porque é a promessa e Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Então, peça com alegria, já agradecendo, porque será feito. Isso é que é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, nem e as coisas que você não tem certeza, tá bom? Vamos lá. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Aí, 14. Qual foi mesmo o objetivo divino para a prisão deles? O que você acha? Por que eles foram presos? Agora presta atenção. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, de novo, todos da sua casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Gente, eles foram presos para converter o carcereiro. Hello! Porque o carcereiro morava lá, eles estavam de passagem. Então, eles estavam já implementando focos, porque na casa da Lídia já começou uma célula, né? Já começou a célula. Na casa do carcereiro já começou. Então, é isso que eles estavam fazendo. Então, eles não entenderam na hora quando o Espírito Santo falou, não vai para esse lugar e vai para o outro. E agora nós vamos ver que tudo está acontecendo. Então, o que aconteceu? Qual era o motivo divino para a prisão deles? Ser salvo o carcereiro. Eu acho que os presos que estavam lá também foram no pacote, tá? Porque você vê um negócio desse, acho que vai tudo. Quando fala assim, todos os seus, é os da casa, mas deve ser os amigos, primos, colegas, tudo bem. Vamos lá. Pergunta 15. Como os pretores tentaram resolver a situação? Bom, então, já agora de manhã, o pessoal já ficou sabendo o que aconteceu. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. O que eu faria? O que você faria? Os membros da diretoria falaram, pode botar solto e pode ir embora. Gente, vocês não sabem o que eles fizeram. Quer dizer, até sabem, né? Porque quem conhece esse texto... Com a atitude de Paulo em relação à sua identidade. A pergunta 16. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses foram possuídos de temor porque souberam que era cidadão romano. Paulo tinha identidade, ele sabia que ele tinha direito. E ele falou, não podem fazer isso comigo durante o dia e depois manda soltar. Não, vai ter que vir aqui falar, porque o cidadão do céu, ele tem domínio, ele tem autoridade, porque ele tem identidade, tá? Aí eles ficaram com mais medo ainda dos caras, né? Aí foram lá e fizeram isso. Bom, pergunta 17, o que aconteceu? Então, eles foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Ai, gente, eu amo isso. Pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram. Gente, aí é pedir, né? Rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Lembra da Lídia, que foi conhecida lá no Rio, lavando roupa? Então, foram para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. E então partiram. Olha que louco. Capítulo 16, cheio de lições para a gente. Nós vamos ter que resumir isso aqui para você poder trabalhar isso na sua cabeça a semana inteira. Então, vamos repetir aqui, vamos refletir aqui, repetir o texto.
Pergunta 1, para você pensar. Como identificar a voz do Espírito Santo? Somente se você tem intimidade com ele. Como está a sua intimidade com o Senhor? Um culto de domingo? O estudo da Kátia na quinta-feira? Não, eu vou no chá da Kátia uma vez por mês. Não, na hora do almoço Senhor, obrigado pelo meu, e amém. Qual é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo que vai fazer você reconhecer a voz dele? Mesmo em algo que você acha que dá certo, acha que tem que ser, e o Espírito Santo fala: não, não, você está enganado, é outra coisa que eu quero, tá? Então, isso aí é questão de intimidade, o tempo que você passa com Deus, ok? Pergunta 2, outro 2 para você refletir. Até que ponto você está disposta a suportar por amor o evangelho? Ah, ó, se eu continuar pegando o evangelho, vai ser preso. Ah, então pensando bem, não é bem assim, não. Você é mais útil na cidade do lado. Tchau, tá, e acabou. O que você está disposto a suportar quando você for pego pregando a palavra? Em nenhum lugar diz que você não vai ter problemas. O próprio Jesus diz o seguinte, que nós teremos aflições. Mas temos que ter um bom ânimo, porque se é o Senhor que cuida da nossa vida, no fim tudo vai dar certo, porque o mocinho vence no final, tá? Agora eu vou falar outra coisa aqui, para a gente pensar. Seja sincero e diga uma coisa. O que realmente é necessário para ser salvo? O batismo é autorizado para quem? Então vamos lá. O que você precisa fazer para ser salvo? Confessar e aceitar Jesus como seu intermediador a Deus, tá? É isso. Isso é o necessário. Nossa, mas é muito fácil, não tem que fazer outras coisas. Não, não, você aceita Cristo e depois você vai desenvolver a sua salvação, que Paulo fala, usa essa palavra mesmo. Desenvolver. Por quê? Aceitei Jesus como meu único salvador. É o quê? É aquele que eu vou pedir as coisas, vou conversar com Deus através dele. Não vou mais pedir para Nossa Senhora, nem para o Padre Cícero. Não, não. Hoje eu sei que Jesus é o único caminho. Isso é o necessário para ser salvo. Você tem certeza que você já confiou em Jesus? Tudo que você tem que conversar com Deus e depender dele? Ou você está na igreja há 1500 anos e você segue o script, mas no fundo você acha que é a igreja que salva, que é o batismo que salva, que é vigília que salva, que é orar no monte que salva? Eu não sei aí, tá? Cada igreja tem o seu... A palavra do Senhor diz: crer no Senhor Jesus e será salvo. Tem idade, tem sexo, tem nacionalidade, tem cor de pele, tem nível de estudo. Não, não. É crer no Senhor Jesus. E aí, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir sobre Jesus se você não abrir a sua boca? Ah, mas aquele tem o coração duro. Não é você que convence. Não é você que convence. Fala. Eu lembro que eu era criança e eu aprendi uma coisa com os meus pais que era o seguinte: não importa o que é que você vai falar para uma pessoa. Você fala, a pessoa vai resmungar, ela te agride, ela fala que não é verdade, ela pode responder de qualquer maneira. Só que você ouviu e está lá dentro. No momento oportuno, ela vai abrir. Aqui nós vimos que Lídia, o Senhor abriu os ouvidos dela. Daí tinha mais gente lá. Por que isso só aconteceu com ela? Quem convence é o Espírito Santo. Então você tem que falar. Porque até na hora, na última hora, aquele seu primo que é perdido, drogado, vagabundo, maconheiro, sei lá. Você já falou de Jesus alguma vez para ele? Ah, mas eu não vou falar com ele porque ele... Fala. Porque na hora que ele estiver lá numa overdose, que ele estiver num momento difícil da vida dele, o Senhor vai bater com ele. O Espírito Santo vai falar com ele. Vai usar tudo aquilo que você falou para colocar, trazer a memória dele. Então, que legal! A nossa parte é falar. Nós temos é que falar. Quem vai crescer, quem vai é o Espírito Santo. Então, não se preocupe se você acha, ei, não vou jogar pérolas aos porcos. Não se preocupe com isso.
Fale a tempo e fora de tempo. Nós estamos vivendo o mundo do jeito que está, tumultuado dessa maneira, e as pessoas estão sedentas do amor. Então, eu quero fazer um desafio aqui, e esse desafio eu vi o meu marido fazendo uma vez, e eu quero fazer aqui agora. Quantas pessoas por mês você consegue falar do amor de Cristo? Ai, mas eu não sei falar. Não sabe falar? Fala o que Jesus fez por você. Ai, mas eu também não sei. Convida para na sua igreja. Ah, eu não tenho igreja. Convida para ir num programa de mulheres. Convida para vir participar aqui de quinta-feira. Vamos fazer um propósito desse? Sabe? Não precisa de muitas. Eu quero saber se você tem coragem de assumir o compromisso de conversar com uma pessoa. Orar por esta pessoa. Contar dela para Jesus. E contar de Jesus para ela. Uma pessoa, você não precisa pregar para a multidão. Você está começando, pegue uma pessoa, de preferência aquele que você acha mais impossível. Aí ele não vai me ouvir. Começa a orar antes, faz um jejumzinho, começa a orar antes e vai falar para essa pessoa. Porque a sua parte é espalhar sementes. Quem vai dar o crescimento não depende de você. Essa habilidade não é sua. Mas é isso que Jesus fala. O que Jesus falou antes de subir lá em Mateus 28 e de pregar o evangelho a toda a criatura. Quais são as criaturas que estão em volta de nós e que nunca ouviram de Jesus? Sabe que você é crente chato, meio babaca. Você já falou do amor de Cristo? Então eu encerro hoje. Tem um monte de pergunta aí, um monte de texto. Se você não quer ver de novo, entra lá depois, eu vou botar no YouTube, você vê lá de novo. Mas o que eu quero de vocês é um compromisso que começa comigo. Quem é aquela pessoa que eu vou começar a orar por ela? Você já pensou? Nós temos até o final do ano, nós temos 3 meses. Você já pensou se você tiver... Olha, é bastante tempo, hein? 3 meses? Dá para você fazer até batizar, da classe de catecúmenos e até batizar a pessoa, mas eu quero uma coisa mais light, porque isso vai desenvolver, você vai ficar tão feliz e você vai entrar nesse esquema. Se proponha, bota um tempo na sua cabeça e se proponha, pegue uma pessoa, escreva o nome dela e fala, eu vou batalhar por ela. Ai, mas eu não tenho acesso, não pode falar, começa a orar, começa a orar, porque você não pode falar, mas de repente alguém pode. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos num clube para todo domingo conversar e trocar perfume e vender Avon. Não, nós estamos aqui para falar do amor de Cristo. Porque se nossa tarefa terminasse no dia da conversão, a gente era fulminado e ia para o céu. No entanto, nós estamos aqui porque para fazer a diferença. E esse papo é para você que é bonita de corpo e alma, né? Que é o nome do nosso grupo. É você bonita que cresce, que está disposta a crescer. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos colocar, porque é isso que Deus espera de nós. E quem dá o crescimento é Ele. A sua oportunidade é de falar e participar. Aí você pega esse capítulo 16, eu quero que você leia de novo em casa e pense assim, o que eu posso fazer com toda essa informação que eu recebi agora. E eu vou falar para vocês, eu não vou orar para que vocês tenham calma, não. Eu quero que vocês fiquem incomodadas mesmo e pensando em quem é. Escolhe uma pessoa e você não vai sossegar até você ter certeza que ela ouviu o plano da salvação. Ou pela sua boca ou de alguém, mas com o seu joelho no chão. Amém? Desafio, hein, meninas? Espero que vocês estejam assim, bem incomodadas. Eu espero que vocês estejam assim, preocupadas, já pensando nas estratégias, pensando em quem. E a semana que vem a gente conversa, tá bom? Beijo grande para vocês.